Projeto de estradas, aula número 3, estudos preliminares de traçado. Neste quinto e último módulo, vamos falar dos critérios de análise das alternativas identificadas e dar início à primeira parte do trabalho prático. O objetivo dos estudos preliminares de traçado é identificar o melhor corredor para a implantação da futura rodovia. Dessa forma, devem ser analisados alguns aspectos que permitam a decisão sobre a melhor alternativa. E esses aspectos são 4, começando um deles, que é o aspecto econômico. Quando se fala aspecto econômico da construção de uma rodovia, devem ser considerados 3 parcelas de custo: o custo da construção da rodovia, o custo com as desapropriações, caso o traçado passe sobre propriedades privadas, e o custo operacional. O custo operacional é o custo sofrido pelo usuário da rodovia. Então, principalmente, deve ser levado em conta aspectos referentes ao tempo de viagem, ao tipo de traçado e ao custo operacional dos veículos. Levando em conta essas 3 parcelas, pode-se comparar o aspecto econômico de cada uma das alternativas. O outro aspecto que deve ser levado em conta é o aspecto construtivo. Comparar as áreas mais favoráveis para implantação da obra, verificar se alguma alternativa passa em terrenos desfavoráveis, áreas com restrições como encostas, baixadas, zonas alagadiças, zonas de solos moles, taludes com instabilidade. Então, isto é um aspecto importante a ser levado no que se refere às dificuldades executivas, assim como a necessidade ou não das obras especiais, as pontes, viadutos, túneis, que oneram significativamente o custo das alternativas. Então, devem ser comparadas o quantitativo desse tipo de obra e suas extensões para fins de comparação de dificuldades construtivas, além do aspecto econômico. Outro aspecto são os aspectos operacionais e de segurança do tráfego. Os fatores que mais interferem na operação dos veículos e na segurança de tráfego são as rampas, não só o seu valor, mas as suas extensões, as curvas, os raios das curvas, principalmente, a quantidade de curvas que interferem no aspecto operacional, a existência ou não de interseções. Os cruzamentos e interseções são pontos críticos das rodovias, onde normalmente ocorre o maior número de acidentes, são nas interseções. O tráfego local, caso a alternativa passe dentro de centros urbanos, então, caso haja uma interferência do tráfego local, é um aspecto negativo que deve ser considerado. O tráfego de pedestres, bicicletas, motocicletas. Então, o tráfego urbano, se absorvido pela rodovia, ele passa a ser um fator que compromete muito o tráfego e compromete o nível de serviço. Então, esses aspectos operacionais e de segurança de tráfego devem também ser levados em conta na comparação das rodovias. E o quarto e último aspecto são os aspectos ambientais. Cada vez mais a legislação brasileira é muito rigorosa no licenciamento ambiental, então precisam ser avaliados os impactos no uso do solo urbano, principalmente no que se refere a desapropriações. As desapropriações pela legislação brasileira implicam em reassentamento, em garantir o reassentamento das populações desapropriadas, o impacto no uso do solo rural, a passagem sobre áreas de preservação permanente, principalmente os cursos dos talvegs, as margens dos rios, que são
as principais áreas de preservação permanente, a vegetação nativa, se haverá necessidade de corte da vegetação nativa, não que isso impeça a obra, mas vai exigir medidas de compensação ambiental. Os órgãos ambientais, eles forçosamente exigem compensações toda vez que se altera ou se impacta a vegetação nativa ou área de preservação permanente. Da mesma maneira, a passagem em agricultura, pasto, propriedades particulares, esse tipo de impacto precisa ser avaliado na comparação das alternativas. E o impacto no meio físico, a influência nos recursos hídricos, os cruzamentos de talvegues, a influência na qualidade do ar, principalmente quando passa por centros urbanos. Então, o ruído provocado pelo tráfego é uma poluição sonora que devem ser levada em conta. Então, os ruídos, a qualidade do ar, enfim, são aspectos que o licenciamento ambiental dos órgãos ambientais sempre analisam e normalmente exigem condicionantes ou restrições. Para ficar bem ilustrado esse tipo de análise, eu sugiro que vocês leiam este artigo, Análise Multicritério aplicada ao estudo de alternativas de traçado de rodovias, uma abordagem socioambiental. É um trabalho apresentado por professores da Universidade de São Paulo, num congresso. Esse artigo está no material de apoio, é um artigo que eu coloquei o nome de artigo número 1, artigo 1, que está disponível na lista de material de apoio, que eu recomendo que vocês leiam, por se tratar de um exemplo real, de uma rodovia real que foi construída, e mostrando a aplicação desses 4 critérios até se chegar à decisão final da melhor alternativa. Com isso, nós damos por encerrada a abordagem, a apresentação desse tópico, estudos preliminares de traçado, e vamos dar início ao trabalho a ser feito por vocês, cuja primeira etapa será exatamente fazer um estudo preliminar de traçado. Eu dou as seguintes orientações. Primeiro, que o trabalho será individual, até por precaução, né, de distanciamento social, nós vamos fazer esse trabalho individual. O trabalho visará a construção de uma rodovia classe 1. A região em estudo, cada um de vocês deverá escolher uma área no estado de Minas Gerais, na área rural do estado de Minas Gerais. Então, usando uma das bases de dados sugeridas, ou o próprio Google, ou o Bing Maps, ou o SRTM, enfim, deixa a critério de vocês. Eu sugiro usar a base do Google. Na área rural, então, longe de grandes cidades de Minas Gerais. Vocês deverão empregar o software InfraWorks. Todos vocês têm acesso liberado como aluno do IME, então deverão baixar e instalar o InfraWorks. E cada um deverá selecionar 2 pontos afastados da ordem de 4 km em terreno ondulado ou montanhoso. Lógico que ninguém vai escolher, não teria finalidade de estudo, escolher 2 pontos em região plana, porque perderia sentido. Então, selecione a área rural, longe de cidades, em terreno ondulado ou montanhoso, e 2 pontos afastados da ordem de 4 km. Cada um de vocês, então, deverá identificar 3 alternativas de traçado tecnicamente viáveis, obedecendo às restrições de rampa, conforme os valores normatizados. Então, identifica 3 traçados tecnicamente possíveis. Em seguida, obtém o perfil do terreno de cada alternativa e lança o grade mais econômico. Em seguida, como conclusão do trabalho,
analisa as alternativas segundo os critérios apresentados e conclui qual a alternativa mais vantajosa técnica e economicamente. Com isso, a gente pratica todos os conceitos que nós abordamos nessas 3 primeiras aulas. Esse trabalho deverá estar concluído até o dia 25 de março, data em que a gente iniciará a segunda etapa. Cada aluno deverá estar preparado para, no dia 25 de março, apresentar o seu trabalho. Eu, nesse dia 25, na aula do dia 25, eu selecionarei alguns alunos para apresentar para todos nós o seu trabalho, mostrando, então, como que fez, quais foram as análises. Então, o trabalho, em resumo, constará de selecionar os pontos numa área rural, ondulada ou montanhosa, como neste exemplo, e estudar pelo menos 3 alternativas de traçado. Então, inicialmente, após o traçado em planta, apresenta os traçados em perfis com os respectivos grades lançados. E, por último, a análise das alternativas, comparando-se os 4 critérios citados: econômico, construtivo, operacional e ambiental. Concluindo, então, o trabalho deverá apresentar a alternativa selecionada. Como fecho desse assunto, eu vou passar uma apresentação de um artista que fez, abordando um tema bem parecido com esse nosso trabalho. Vamos a ele. Porque tem muita gente que olha para o matuto e pensa que o matuto é besta. Aí eu conto a história do engenheiro. O engenheiro e o caçaco de rodagem. O caçaco de rodagem é aquele matuto que sai da roça, larga a própria roça e vai pedir emprego, geralmente em obras governamentais, em abertura de estrada, e fica lá, né? E ele tem aquela postura do matuto, né? De ficar ali olhando, e até ele ser abordado, ele não toma, né, iniciativa. Aí vem o engenheiro, aquele engenheiro besta, né? Não tem engenheiro besta? Tem engenheiro, não sei se tem engenheiro aqui presente, mas tem uma boa quantidade de engenheiros que são pessoas simples e que admiram a causa, e tem uns que são besta. Aí tá lá aquele engenheiro besta, aquele que parece que tem um vereador na barriga, né? Aí ele olha pro matuto e diz: ô, Capial, você sabe quem somos nós? Aí o matuto disse: sei mais ou menos. Mais ou menos o quê, rapaz? O sabe ou não sabe? Disse: não, doutor, eu sei mais ou menos. Faz 3 dias que eu tô aqui na beira dessa obra, eu já vi ali um servente de pedreiro dando um duro cachorro da molesta. Já vi ali um carpinteiro fazendo uns caixotes, já vi um ferreiro ali virando ferro, um mestre de obra batendo nível. O senhor faz 3 dias que não faz nada. Olha, eu tenho impressão que o senhor é um engenheiro. Aí o engenheiro diz: olha, não é que eu não esteja fazendo nada não, rapaz. Eu sou engenheiro, eu sou formado em engenharia de estrada. Você sabe o que é isso? Eu passei 5 anos na faculdade, rapaz. Eu estou aqui supervisionando, não é que eu não esteja fazendo nada não. Olha, você está vendo aquele instrumento ali? Aquilo chama-se teodolito. É um instrumento de precisão suíça. Está ali traçando as curvas de níveis para a gente saber onde é o melhor local, onde vai ser rasgada a estrada, compreendeu? Compreendi mais ou menos. Ele disse: você quando quer abrir uma estrada, como é que você faz? Ele disse: doutor, quando nós quer abrir uma estrada, não tem arrudei não, nós pegamos um jumentozinho, apruma o jumento no sentido que a gente quer que vá à estrada, não sabe? E dá uma tapa na garupa do jumento e o jumento vai-se embora sozinho, ele só escolhe lugar bom para passar, doutor. Jumento? O senhor tá por fora de jumento. Jumento só escolhe lugar bom para passar. Essa tá de curva de nível que o senhor falou, ele vai nela, ó, aqui, ó. Ele vai nela, ele desce aqui, vai descendo, o jumento chega lá embaixo. Depois que o jumento chega lá embaixo, aí passa outro jumento, né? Com a carga de tomate, derruma um tomatezinho. Depois passa outro jumento com a carga de milho, derruma um milhozinho, uma carga de querosene. Quando o querosene passa, chega, lubrifica a estrada, né? E vai alargando, passa 2 jumentos empareados, né? Alarga mais uma coisinha, passa uma tropa de burro, né? Aí vem uma tropa de burro, com um pouco mais passa uma carroça. Pronto,
Quando passa uma carroça, tá a um pulo de grilo de uma estrada. Aí o engenheiro disse, sim, agora me diga uma coisa, e se não tiver o jumento, o que é que você faz? Ele disse, homem, não farta não farto. Eu nasci em 1907, tô com essa idade, nunca vi fartar jumento, e eu tenho fé em Deus e meu padrinho Patrício que nunca farte jumento. Sim, mas se faltar o jumento, o que é que você faz? Ele disse, homem, se fartar que Deus o livre, o jeito que tem é nós contratar um engenheiro, aí tem mais fazer, não. A seguir, verso. Com isso, nós damos por concluído o módulo número 5. Espero que nunca falte engenheiro.